In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então celebrando esta abertura solene da Semana Maior, a Semana Santa, com a procissão de ramos, que fizemos tão singela, tão simples, só nós aqui em casa, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade na procissão de ramos que eu não falei ainda, podia dizer para vocês. É que durante os cantos e a procissão se reza glória lá fora. Se reza glória, só que dentro não se reza. Aqui é paixão, lá era glória, era alegria. Por isso lá se reza glória, aqui voltamos a não dizer mais glória de novo. Mas essa mistura que de sentimentos que caracteriza esse domingo, sobretudo, e outros dias das celebrações pascais. Uma mistura de exultação, de alegria, como nós tivemos. Veja, a nossa alegria lá fora não é como a dos judeus, que tantos deles, depois, com a condenação oficial de Jesus, para as autoridades, os sumos sacerdotes, Pilatos, pronto, perderam qualquer fé nele. E com a morte de Jesus, sepultura, imagina, todo aquele sofrimento que ele teve que arrostar, enfrentar, sofrer, imagina, já não depositavam mais esperança nenhuma nele. Não, a nossa alegria é toda diferente. De quem, apesar de tudo, continua confiando na redenção do Senhor. Como isso é importante, queridos. Como isso é importante. Porque hoje eu queria lembrar de novo a carta essa última carta de Bento XVI, e ver ali como ele é muito sério e até duro em afirmar a morte da igreja. Ele começa falando do mundo sem Deus, o mundo que ficou sem Deus, que expulsou Deus do meio de si. Nós percebemos as nações expulsaram Deus. Ele lembra, é um fato interessante e curioso, ele lembra que logo depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi escrever de novo uma Constituição e invocou o nome de Deus. Colocou a nova Constituição depois de Hitler, depois da Segunda Guerra. Colocou a Alemanha, a nova Alemanha que queriam construir, sob os auspícios, sob o nome de Deus. E diz ele, e a luta que depois se enfrentou, sem sucesso, porque está entregue ao demônio, quando se foi compor a Constituição da União Europeia. Veja a luta que João Paulo II passou, e não queriam de jeito nenhum queriam o nome de Deus na Constituição Europeia. Então, o mundo sem Deus, diz ele, né? O mundo sem Deus, é verdade. Mas o mundo sem Deus é um mundo sem significado. Né? É um mundo perdido, é um mundo ao léu. Entregue a si mesmo. O mundo entregue ao seu próprio projeto. Os homens têm que projetar o mundo. O mundo sem Deus significa que os homens têm que, eles mesmos buscaram um sentido para o mundo. Porque não lhe foi dado. Não lhe foi dado. Então tem que os homens... E daí descampa este mundo em tantas direções, em tantas leis, comunismo, socialismo, capitalismo,
muçulmanismo, né? Tanta coisa, gente do céu. Um mundo sem Deus, sem significado. O homem vai dando os mais loucos significados para o mundo. Né? O significado econômico, o significado científico. Né? É a ciência que impera. O significado tecnológico, que é o que impera sobre todos nós. Né? Olha a 5G, olha a quinta geração chegando para escravizar a humanidade. Um mundo sem significado, um mundo sem Deus. É um mundo sem propósito espiritual, diz Bento XVI. É um mundo sem propósito espiritual. Então, não havendo um propósito espiritual, o mundo, os homens se perdem na materialidade, no pragmatismo. É o que nós vemos, o que importa é ter, é acumular, é enriquecer, é usufruir, é tirar o máximo desta vida. É assim que se diz, né? Tirar o máximo máximo de proveito possível. Que troço triste, né? Um mundo sem Deus. Um mundo onde Deus está morto. Ele fala de novo na teologia da morte de Deus. Né? Deus morre, Deus está morto. E com isso, bom, a vida humana fica sem sentido, sem significado. O homem está perdido. O homem está perdido. Ele não diz isso, mas digo eu, que um mundo sem Deus é um mundo sem Cristo, porque Cristo não é Deus. É um fracassado. Hein? Olha o que disse Francisco. É um fracassado. Um mundo sem Deus e sem Cristo é um mundo onde o homem vai substituir a Deus. O homem acaba necessariamente procurando um substituto para Deus. Primeiro foi o próprio homem. O grande substituto de Deus foi o próprio homem. O homem magnifica, o super-homem, de Nietzsche, o super-homem. A visão do homem como, fora daquela antropologia católica, um homem que era por si só capaz de superar todos os seus problemas e de superar todos os limites que a natureza, que as relações lhe impunham. Mas vai dar logo dá um passo a mais. Decepcionado consigo mesmo, o homem acaba por buscar um significado, uma direção no demônio. O homem acaba sempre. Isso não adianta, gente. Isso é certo. O homem, sem Deus, abandonado a si mesmo, acaba por buscar no maior, no mais forte. Mais forte do que ele, que é o demônio, que é a Lúcifer. E é o estágio onde nós estamos. Que é a nova ordem mundial. A nova ordem mundial não é outra coisa. Não é outra coisa. E com isto, claro, quem sofre em primeiro lugar, sem Deus, quem sofre em primeiro lugar é a Igreja Católica, é ela que tem o Deus verdadeiro. É a única que tem o Deus verdadeiro. E já sofre por não mais afirmar isto. Ele diz isso, ele chega a dizer isso. Já sofre por não mais dizer-se aquela que tem a verdade, tem a revelação suprema, tem Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Olha esse ecumenismo louco, né? Esse ecumenismo louco que vivemos desenfreado aí, sem lugar, sem sentido, onde a igreja não, quando eu vi, agora essa semana eu vi melhor, ontem, aquele arcebispo aqui de Manaus, botando um colar, eu não sei lá, eu não entendo desse negócio de macumba, de feitiçaria, de pai de santo, mas o pai de santo, que estava lá na reunião com ele, colocou um colar nesse arcebispo, né?
ele abaixou a cabeça, o Padre Santo colocou um colar nele e disse que agora com aquilo ele estava passando para o arcebispo autoridade para ele presidir a qualquer macumba, qualquer feitiçaria. Jesus, olha que gritas. Estão preparando o sino do pan amazônico. Esta é a preparação do sino do pan amazônico. Não, isso não é mais a igreja católica, isso não é igreja católica. Esse homem, mais do que excomungado, já está no inferno. Não merece excelência mais nenhuma, já perdeu todas as excelências. Esse arcebispo, esse réprobo, esse ímpio, usurpador, porque está num lugar que não lhe pertence. Não é arcebispo. Então, Bento XVI recorda uma frase de Romano Guardini, que há 100 anos dizia, e eles vão se empolgando depois com o Vaticano II, né? Dizendo que agora a igreja estava viva nas almas. E vejam, queridos, a gravidade da coisa. Bento XVI confessa que depois do Concílio do Vaticano II, nós estávamos obrigados, isso foi antes do Concílio, depois do Concílio do Vaticano II, nós estávamos obrigados a inverter a frase e dizer que a igreja está morrendo e matando, eu digo mais, né? Eu digo que a igreja está matando as almas, está matando o mundo. Daqui a pouquinho vem o grande castigo. Grande parte da humanidade perecerá, morrerá. A culpa deste sangue é da igreja. Da igreja. O que fez João 23 quando abriu o segredo o terceiro segredo de Fátima? E algum cardeal, e Padre Malachi Martin diz isso, saiu daquela reunião dizendo: acabamos de assinar a morte de milhares de seres humanos. É a igreja. Ela é que é responsável pela vida e pela morte nesse mundo. Ela é que faz as grandes decisões. Está aí. Aquele que não queria ser, e diz isso pondo-se contra Fátima, dentro de João 23. Aquele que não queria ser profeta de desgraças. Olha o que ele fez. Olha o que Deus... Que castigo, hein? Que castigo para esse pobre homem. Papa. Que castigo. Papa legítimo. Que castigo. Então a igreja, sim, a igreja está morrendo. Olha, Bento XVI finalmente chegar à conclusão da culpa do Vaticano II. Olha, já vou adiantando uma coisa, nem ia falar isso, não. Ele fala também na missa, na Eucaristia, e não diz isso, mas na verdade deve-se inferir. Claro que ele diz de toda a cerimônia. Ele fala de toda a cerimônia da missa. Bota a missa de Paulo VI Murim abaixo, mais abaixo só eu coloco. Mais abaixo, e também a comunhão na mão. Tem que se ler nas entrelinhas, mas na verdade ele diz, chega a pensar nisso. Então, sim. É uma coisa. Este homem, Bento XVI, chegar a acusar o Vaticano II e dizer que a igreja... Bom, eu já tinha dito que a igreja estava naufragando quando mandou aquele bilhete para um dos cardeais do Núbia que tinha morrido. A igreja já tinha dado um sinal disso. Agora ele deve estar convencido. Agora, finalmente, ele deve estar convencido. A igreja morreu. A igreja está morrendo. E ele chega a dar sinais de acreditar que a igreja está reduzida a uns poucos aqui, outros poucos acolá. Sim. Quem lê o seu documento vai ver isso. Com certeza. Embora ele continue se submetendo a Francisco e toda essa boboseira, a falsa contra a igreja, essa loucura que não quer
consegue enxergar de jeito nenhum. Enxergará ainda está vivo, como eu digo, ainda está vivo. Né? Mas ele diz, não, essa igreja aí não passa de um aparato político. Oi, é o que Francisco transformou a igreja. Né? Um aparato. Esse gesto que ele fez durante essa semana, viram? De ele se inclinar, se ajoelhar, se inclinar, se deitar para beijar os sapatos. Né? O sapato. Ele que não tinha deixado beijar as suas mãos porque podia transmitir doença, vai lá e beija o sapato dos africanos, daqueles. Um gesto político, não é um gesto religioso. Gesto religioso é outra coisa. Né? Então, um aparato, a igreja se transforma num aparato político, simplesmente isso. Tá? E veja, Bento XVI vai mais. Vai na obrigação da igreja, ele não diz assim claramente, não diz, ele usa a palavra apologética, já disse isso aqui. Estou repetindo, mas ele quem entende a leitura, o escrito dele compreende que ele está falando contra a propaganda de proselitismo que Francisco faz, né, de todo esforço de conversão. Né? E põe, é necessário a conversão. É necessário. E ele diz uma coisa muito. Ele fala no Apocalipse, queridos, e diz claramente que é uma proposta do diabo esta de uma igreja sem Deus, uma igreja construída pelo próprio homem, uma igreja política. Isso é a proposta final do demônio, de Lúcifer, de Satanás, é a proposta do diabo, ele usa a palavra diabo. Né? Esta é a proposta do diabo no Apocalipse, que está se realizando. Então, sim, queridos, eu dizia já antes da procissão, ficamos nós de responsáveis. Ficamos nós uns poucos, uns aqui, outros acolá. Ficamos nós de responsáveis de trazer para esta contra-igreja e para a inteira humanidade ainda o significado mais profundo da existência de Deus, da comunhão da igreja com Cristo, com a sua redenção. Ficamos nós. Somos nós. Não podemos abrir mão disto. Que tristeza ver ontem ainda vi um padre vivo dos Legionários de Cristo e que estava do nosso lado, lutando contra Bergoglio, capitular e dizer não, voltar atrás e dizer ele é Papa. Que triste ouvir isso, que triste. Nós temos que continuar firmes, mas nenhuma ameaça, nada nos pode demover da verdade, da realidade que nós estamos vivendo. Né? Porque é sobre essa confissão, Bento XVI fala nisso aí. É sobre essa nossa confissão da verdade íntegra da fé que depende, que repousa a salvação da igreja e do mundo. A salvação da igreja repousa sobre nós poucos. Repousa sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.